Livro. Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Éfeso e Esmirna em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 5. Tema desta semana: a busca pela preeminência na Igreja. Meta de hoje: leitura das páginas 67 a 69. A busca pela preeminência na Igreja. Neste capítulo, veremos que inicialmente, por ser guiados apenas pelo ensinamento apostólico, os cristãos eram simples, obedientes, viviam juntos, ajudando uns aos outros com alegria e singeleza de coração. Atos capítulo 2, versículos do 42 ao 46. Esse ambiente perdurou até a época da igreja em Éfeso, conforme vemos na carta registrada em Apocalipse. A igreja em Esmirna representa o período da história da igreja caracterizado por muita tribulação, sofrimento e morte. No entanto, o período anterior da igreja em Éfeso foi marcado pelo abandono do primeiro amor. Isso levou o Senhor, por meio do apóstolo João, a repreendê-la, uma vez que essa atitude apontava para um indício de desvio e degradação. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 1 Timóteo capítulo 1, versículos do 3 ao 7. Em Atos vemos que o apóstolo Paulo já havia prevenido os presbíteros de Éfeso a respeito desse assunto e de como deveriam cuidar da igreja a fim de lidar com alguns problemas que estavam por vir. Atos 20 e 28. Deus conta com mensageiros fiéis à palavra profética. Na época em que João escreveu o livro de Apocalipse, notadamente já havia sinais claros de degradação pelo fato de alguns presbíteros estarem apegados ao cargo e à posição que ocupavam. Apocalipse 2,15. Tal condição fez com que o Espírito, por meio de João, destinasse cartas não aos presbíteros, mas aos mensageiros, aos anjos das 7 igrejas. Capítulo 2, versículos 1, 8, 12, 18 e capítulo 3, versículos 1, 7 e 14. O mensageiro é o portador de uma mensagem e deve ser fiel em sua transmissão. Assim como Paulo orientou Timóteo, os presbíteros devem ouvir o falar apostólico e transmiti-lo com fidelidade. 2 Timóteo 2:2. A transmissão da palavra profética é feita por mensageiros fiéis e idôneos para instruir outros. Exemplo de fidelidade ao apóstolo. A igreja em Tessalônica é um exemplo de fidelidade à palavra profética. Em sua primeira epístola, Paulo testifica: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. 1 Tessalonicenses 2,13. Paulo foi um canal do falar profético para os tessalonicenses, que receberam suas palavras como sendo de Deus e não de homens. A postura daqueles irmãos demonstrava o quão fiéis eram à palavra profética. Um canal de Deus. No período em que o livro do Apocalipse foi escrito, o apóstolo João era esse canal. Ele transmitia fielmente a revelação aos mensageiros das igrejas. Portanto, a revelação foi dada primeiramente a João e não diretamente a todos os servos. Apocalipse 1:1. Com isso entendemos que é assim que Deus faz as coisas, por meio de sua palavra. Portanto, se desejamos conhecer o caminho de Deus, precisamos amar a palavra, pois ela é quem produz sua obra. Salmos 33:9. No Evangelho de João, perguntaram a Jesus o que fazer para realizar a obra de Deus, e sua resposta foi: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. João 6,69. Portanto, hoje é imprescindível reconhecer e acolher o falar profético, a fim de realizar a obra divina. No Antigo Testamento, Deus escolheu Moisés para ser seu canal de revelação, a fim de conduzir o povo de Israel no período do êxodo do Egito. Embora fosse o irmão mais novo dentre 3 irmãos e não fosse eloquente, a escolha de Deus mostra
que seu critério de seleção não está relacionado com a capacidade humana. Êxodo capítulo 4, versículo 10 e os versículos do 13 ao 16. Embora não conseguisse falar bem como seus irmãos, Moisés tinha uma característica crucial para que fosse escolhido. Era fiel ao Senhor. Em Números está escrito: se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Números capítulo 12, versículos do 6 ao 8. Em Atos vemos claramente como Pedro foi escolhido para ser porta-voz de Deus no início da igreja. Após a descida do Espírito Santo, ele levantou-se e falou ousadamente em nome do Senhor. Nesse momento, muitas pessoas se converteram, creram e foram batizadas. Atos capítulo 2, versículos do 14 ao 38. Pedro havia sido escolhido por Deus e passou a ser seu porta-voz. Seu falar tornou-se o ensinamento dos apóstolos, o qual os irmãos acolhiam e praticavam. Versículo 42. Nesse tempo, a igreja era simples, não se confundia com outras vozes, mas apenas ouvia a palavra profética transmitida por Pedro. Na igreja havia um único porta-voz, por isso não havia confusão. Portanto, para não haver brigas e desentendimentos entre nós, precisamos dar atenção ao falar profético, ruminando a fim de ganhar mais luz em relação à vontade de Deus. O início da igreja em Jerusalém foi muito positivo. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Atos capítulo 2, versículos do 43 ao 46. Mas por que esse cenário era tão positivo? Porque os irmãos perseveravam no falar profético transmitido pelos apóstolos, e isso também resultava no acréscimo de novos membros à igreja. Semelhantemente, hoje muitas igrejas têm buscado trilhar esse caminho, sendo grandemente abençoadas. Ao sair às ruas para orar pelas pessoas, levamos alívio ao coração dos aflitos, que acabam permitindo ser acolhidos pelos irmãos nas redes de cuidados. Portanto, por estar sob o ensinamento dos apóstolos, ganhamos luz e alegria. Além disso, ocorre o acréscimo de novos membros no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo também experimentou o avanço da obra do Espírito, quando Deus passou a usá-lo para, por meio do Evangelho, conquistar o mundo gentil. Muitas igrejas foram levantadas e todas as pessoas que creram na palavra passaram a seguir seus ensinamentos. Dessa forma, as igrejas prosperavam e cresciam em número. Isso mostra a expressão do Evangelho por intermédio do ensinamento dos apóstolos, e tudo era feito com simplicidade.